Igreja é uma comunidade que se renova. Eu chego ao exagero de dizer que a igreja começa de novo todo domingo. Vemos aqui muitos rostos recentes e não vemos outros rostos que conosco estavam, pelas mais diferentes razões. Ao mesmo tempo, esta é a dinâmica da comunidade de fé. Ela é feita por aqueles que estão nela agora, por aqueles que ainda virão. Essa é a dinâmica da igreja. E damos graças a Deus porque é assim. Então, quero dizer mais uma vez que é muito bom ter você aqui, você que já está conosco há muito tempo. Temos aqui pessoas que estão conosco há mais de 60 anos, outros 50 anos, 40, 30, 10, um ano, um mês e alguns pela primeira vez hoje. No culto das 9 tivemos uma irmã aqui que começou a frequentar os nossos cultos pelo YouTube e pela primeira vez veio hoje e vai pedir a sua transferência para cá. São as dinâmicas da vida e aprendizagens que vamos desenvolver. Por que eu disse isto? Porque este púlpito aqui, que durante muito tempo não estava na parte central, mas na parte lateral, aqui à sua esquerda, foi ocupado durante muitos anos por um pregador, talvez um dos mais valiosos do Brasil Batista, chamado Elcio da Silva Lessa. E o pastor Elcio tinha uma capacidade, como diriam os jovens, absurda, de pegar um texto bíblico que você lê assim e diz: bom, e daí? O que vai sair daí? Aí você ficava maravilhado. Eu vou imitá-lo hoje. Não para você se maravilhar comigo, não tenho essa pretensão, mas se maravilhar com o texto bíblico. Ele pregava deste modo, claro que com muito mais competência do que eu não tenho nenhuma dificuldade, não é falsa modéstia dizer isso. Quem o conheceu sabe que ele era de fato um mestre de todos nós na arte de pregar. Poucos no Brasil pregavam tão brilhantemente quanto o pastor Elcio da Silva Lessa. Pena que eu não disse isso no culto anterior, porque era outro o tipo que o seu filho estava aqui também presente. Então eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu leio no meu dispositivo eletrônico, que é mais fácil para enxergar à distância, embora eu enxergue bem também as letras. Vamos ficar em pé? Vale a pena, são 11 versículos apenas. Você que está em casa, quiser ficar em pé também, esteja à vontade. Se quiser só ouvir, ouça. Se quiser acompanhar, eu estou lendo a NAA, a Nova Almeida Atualizada. É essa versão que estou utilizando, você pode usar a sua à vontade. Lucas 5:1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Os irmãos sabem que esse lago de Genezaré é o mesmo mar da Galileia, ou lago de Quinéret, é a mesma porção de água. Então Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Vou voltar aqui desde o começo, por obséquio. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem. Vou ler de novo, porque ele diz: leve a Pedro,
lancem aos demais as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem os barcos. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, Pedro, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor, que esta palavra poderosa possa ser poderosa para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Obrigado. Pode então você se assentar. Primeiro destaque: a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. É o sonho de todo pregador, todo mundo querendo ouvir a mensagem, apertando. No caso, uma versão diz, se acotovelava para ouvir a Jesus. Por que faziam isso? Porque tinham tido muitas experiências com Jesus, tinham visto muitos milagres de Jesus, tinham escutado muitos sermões de Jesus. O que nos leva então a concluir que a fé pode começar com a experiência. As nossas experiências são valiosíssimas para a nossa fé, mas a nossa fé, para que se robusteça, precisa prosseguir com a aprendizagem da palavra de Deus. Nós não podemos basear a nossa fé apenas em experiências, que são boas, são valiosas, mas é preciso darmos um segundo passo, que é aprender a palavra de Deus. E aqui eu digo ainda mais: Jesus se dispôs a ensinar, o que nos convida a pensar então que nós, como igreja, devemos nos dispor a ensinar a palavra de Deus. Nós somos uma comunidade pedagógica. Alguns irmãos se contentam só com experiências, outros irmãos se contentam só com o culto, mas é preciso que nós só nos satisfaçamos quando estivermos estudando a palavra de Deus. E nossa igreja cria muitas oportunidades para isso, sejam as classes, estudo bíblico, sejam os pequenos grupos, seja a jornada de leitura da Bíblia, presencial ou online. A nossa igreja tem muitas oportunidades. Diante dessa história, então, nós somos aquela multidão de pessoas que se acotovela, que se aperta, que se espreme para ouvir a palavra de Deus? Essa é a pergunta que eu tenho que responder, que cada um de nós tem que responder. Todos nós temos que nos empenhar para aprender. Alguns de nós, quando nos deparamos com textos difíceis da Bíblia, desistimos de entender. E alguns até citam a Bíblia: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. E não estudam, mas muitas dessas coisas que nós dizemos encobertas estão na palavra de Deus. É só nós estudarmos esta palavra. É o desafio que sempre temos feito aqui, desde os tempos do pastor Elcio,
que eu vivenciei, e antes dele, o pastor Allen, e depois de ambos, o pastor Darcy Duzilek, sempre foi a ênfase desta igreja: nós somos uma comunidade da Bíblia, uma comunidade da Palavra de Deus. Mas ela não é um livro fechado, não é um livro folheado, ela tem que ser um livro estudado. E aqui eu repito um princípio que disse em culto anterior: quando nós encontrarmos um texto difícil da Bíblia, nós podemos desistir de entender, ou nós podemos continuar lendo. Todos os textos da Bíblia, mesmo os mais difíceis, que não entendemos numa primeira situação, se nós continuarmos lendo, nós vamos entender. Por exemplo, nós lemos um texto que diz que Deus criou o mal, Isaías. Que texto difícil, mas se você ler mais 3 ou 4 versículos, você entende o que o autor quis dizer. Outros têm que ler a Bíblia toda para entender. Por exemplo, a morte de Acã, difícil, mas se você entender, se você continuar lendo, você entender. É um princípio, irmão. A Bíblia se explica a si mesma, e toda resposta que um pregador, eu ou outro, der, tem que vir da própria Bíblia, não da nossa razão humana. A razão ajuda no entendimento, a razão é um recurso que Deus nos dá para lermos e interpretarmos bem, mas o conteúdo da resposta está na própria palavra de Deus. Então, que sejamos como esses nossos antecessores, que se exprimiam, se acotovelavam, se apertavam, disputavam o espaço. Quando ouvimos a palavra multidão nos evangelhos, e estamos falando aí de 200 pessoas, 100 pessoas, porque Cafarnaum, por exemplo, tinha 400 habitantes, Nazaré, 400 habitantes, Belém, 400 habitantes, 400 é a multidão completa, é 100% da população. Os espaços eram muito pequenos, as casas eram muito pequenas. A sinagoga, por exemplo, de Cafarnaum, que lá está, deve ter aproximadamente uma ala aqui, essa ala, que cabem mais ou menos umas 100 pessoas. Logo ficava cheia, porque todo mundo ia para lá, afinal de contas era Jesus que estava ensinando. Não foi o caso aqui, que foi na praia. Levando em conta isto, nós, como aqueles, devemos ter interesse, ter paixão. Nosso propósito sempre aqui é estimular este gosto, esta paixão por ler a Bíblia. Muitos aqui têm esse prazer. Há muitos aqui que leem mais a Bíblia do que eu. Isso me deixa feliz, muito feliz, ótimo, excelente. Me fazem perguntas fáceis, me fazem perguntas difíceis que eu não sei a resposta, tenho que pesquisar. Isso é maravilhoso, porque estamos todos buscando nos aprofundar na palavra de Deus. Verso 4 nos traz uma outra lembrança. Jesus pede a Pedro o seguinte: Pedro, leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Pedro não sabia por que Jesus fez aquele pedido. Saberia, logo, mas não sabia. Jesus então acrescenta: e lancem as redes de vocês para pescar. A fé, meu irmão, minha irmã, inclui descer da superfície. Há muitos cristãos que se contentam com a superfície da fé, com uma fé rala. Ela é ótima, até vir a primeira dificuldade. Uma fé rala não resiste às dificuldades da vida, e sabemos que muitas são as nossas dificuldades ao longo de nossa jornada. É fraca a fé que se contenta com uma experiência aqui, uma experiência ali, sem ir além, mais fundo, mais profundamente. Moisés é um homem extraordinário.
Eu gosto muito dessa imagem. Aprendeu com os seus pais na infância sobre o Deus eterno, mas entrou na cultura egípcia, certamente manteve a sua fé no Deus único, mas ali ele se envolveu com muitas outras questões. Quando se reencontrou com o Deus eterno foi quando serviu ao seu sogro Jetro, mas Deus ainda era algo distante, talvez o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas não o Deus de Moisés. Há muitos crentes que o seu Deus é o Deus do seu avô, o Deus do seu pai, mas não o seu Deus ainda. Até que ele tem uma experiência, a experiência é muito válida, como eu disse, é valiosíssima. E Deus lhe disse: Moisés, a terra onde você está é terra santa. Eu fico pensando, Moisés olhando para cá, olhando para lá, que diferença tem entre essa terra aqui, a terra do Egito, a terra de Midian, essa que eu estou aqui no Sinai? Ele então vê uma sarça se arder, sem se queimar, como se fosse um efeito de Hollywood, e Deus o chama. Até então, Moisés estava na superfície, ele cria no Deus eterno, mas agora Moisés tem um encontro e fala face a face, rosto a rosto com o Deus eterno, e a sua vida muda. Moisés se aprofundou, Moisés conheceu e teve aquele privilégio que só ele teve. E depois Paulo, em visão, como ele narra na sua segunda carta aos Coríntios, Moisés sobe ao monte, mas antes de Moisés subir ao monte, ele caminhou pelo vale. Às vezes queremos subir ao monte, mas sem caminhar para o vale, não tem como. Sem ter encontro com o Senhor no vale, na terra batida, na terra da seca, na terra dos sofrimentos, na terra das aflições. Só depois disso, Deus diz: sobe, Moisés. Então ele tem um encontro. Foi tão poderoso, majestoso, sublime, inesquecível esse encontro. Quando ele desce, o seu rosto está brilhante. Mas Moisés poderia ter ficado ali, cuidando do gado do seu sogro, e nunca ouviríamos falar de Moisés. Moisés entrou para a história quando se aprofundou no seu relacionamento com Deus. Na profundidade tem mais para nós. Na profundidade a água é mais limpa. Já contei várias vezes aqui, eu não sei nadar. Tenho um projeto ainda de aprender. Daqui a alguns anos eu mando notícia para vocês: olha, aprendi a nadar. Estou com esse projeto, não sei para quando. Tem outro também, que é andar a São Silvestre. É 31, eu tenho que estar aqui, não posso andar a São Silvestre, mas um dia isso vai acontecer. Espera, meu projeto. Mas não sei nadar, é uma tragédia. Eu e um machado, o machado se vira melhor com a sua madeira e o seu aço. Eu sou uma tragédia. Mas, apesar disso, Deus me deu um privilégio, que foi conhecer Fernando de Noronha. E lá tem uma praia chamada, não me lembro qual é o nome, se é Praia da Agulha, acho que é isso, não me recordo agora o nome dela, em que são as águas mais limpas do Brasil, assim ditas. Aí eu coloquei algum objeto no rosto, não me lembro direitinho, e aí eu abaixei um pouco na água, tão rasinha, né, que eu pude, não sei nadar, né, não ia correr risco, me agachar um pouquinho e olhar. Que água limpa, você via o grão de areia um a um, como se você visse as moléculas das águas, coisa impressionante, eu nunca me esqueci. Mas quando eu olhava de cima, eu não via aquela beleza toda, mas para ver aquela beleza, eu tive que, embora pouquinho, porque eu não sei nadar, eu imagino aqueles que sabem nadar e que mergulham alguns metros lá embaixo. Isso não é para mim, nunca será. Mas alguns têm essa capacidade, vou lá no fundo,
alguns metros, quão mais profundo foram, quão mais sublime foram, quanto mais beleza viram. E a profundidade espiritual se alcança com a Bíblia, a oração e o exercício da misericórdia. Eu sei que Bíblia está evidente, oração está eloquente, mas é no trabalho, é na missão, é no serviço que também nos aprofundamos com Deus. Aquele versículo extraordinário que a gente sabe de cor, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Não adianta colocar esse adesivo lá na geladeira, não vale nada. Mas quando você exercita o dar, o compartilhar, o oferecer, aí você descobre que é verdade, e aí você se aprofunda nas águas de Deus. Verso 5. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo nós trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. O nosso jeito humano de fazer as coisas, às vezes funciona. Mas o jeito nosso humano de fazer as coisas, às vezes, não funciona. Sabe o que funciona infalivelmente? É o jeito divino humano de fazer as coisas. Esse sempre funciona. Na igreja, nós enfrentamos às vezes algumas discussões. As discussões são sobre o orçamento da igreja, por exemplo, o planejamento da igreja, por exemplo. São discussões necessárias, valiosas, importantes, úteis. Só não podemos confiar que vão funcionar. Desejamos que funcione, fazemos a nossa parte para que funcione, mas não temos certeza se vai funcionar. Por exemplo, nós fazemos um orçamento e dizemos: vamos arrecadar cada mês X mil reais. Sabe por que funciona? Porque você, tocado pelo Espírito Santo de Deus, contribui financeiramente. Alguém o obriga? Não, você faz voluntariamente. Em que lugar isso funcionaria? Algum clube funcionaria se a mensalidade não fosse obrigatória? Óbvio que não. Algum condomínio iria para frente se cada um pagasse quanto quisesse? Não. Mas igreja é assim. É coisa divina. Como estamos nesse projeto Divina Humana. Isso se aplica à nossa vida como um todo. Pedro deve ter pensado assim: como lançar as redes? Jesus está mostrando que ele é mesmo um carpinteiro. De pescaria ele não manja nada. Ele não sabe que não se pesca de dia, mas de noite. Ele não sabe, como nós sabemos, em que águas há peixe e em quais não há. Mas Pedro, a despeito de toda a sua competência profissional como pescador, tinha uma competência espiritual. Sob esta sua palavra, Pedro então obedece. No fundo ele disse: não vai funcionar. Nós já pescamos a noite toda, não pegamos nada, vamos pescar agora. Sob tua palavra, o Senhor falou. Eu penso que às vezes eu e você, talvez mais eu do que você, somos demasiadamente humanos. Nós confiamos demais em nós mesmos, nossa perícia, competência, habilidade.
Só que toda aquela competência dos pescadores redundou em fracasso. Não pescaram nada. Mas aquilo que eles fizeram com obediência a Jesus foi um sucesso total. Quando nós nos submetemos a Deus, coisas incríveis acontecem. Pode parecer a alguns que estou desprezando a competência humana, o estudo, a pesquisa, o esforço. Absolutamente. Estou dizendo que se essa competência não for, se podemos usar essa expressão, ungida por Deus, se não for em consonância com a soberania de Deus, não vai funcionar. Mas se Deus for o nosso Senhor, e Ele mandar, lança a rede. Mas Senhor, espera aí, vamos pensar no mundo dos negócios. Abra uma filial na rua tal. Já fiz os estudos do ponto, do preço, já fiz todos os estudos dos pesos do marketing. Lá não vai funcionar. Mas Jesus diz: abra a loja lá. Se você abrir, vai vender muito, porque Jesus sabe todas as coisas. Mas para isso eu tenho que abrir mão do meu conhecimento, da minha habilidade, colocar tudo isso a serviço de Jesus. Aí, se eu posso usar a expressão, funciona. Verso 8: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Quando Pedro se deparou com aquele carpinteiro que nada entendia do assunto da pesca, mas que ele disse: lança as redes, e foi quase que uma tragédia, quase que a rede se arrebentou toda, quase que o barco afundou, quase que eles morreram de tanto peixe que pegaram. Ele disse: eu acho que eu estou diante de um homem que realmente é extraordinário, eu estou diante do Messias, eu estou diante do poderoso, e eu vou morrer. Na cultura antiga, quem via Deus morria, não na Bíblia, mas na cultura que circundava a Bíblia, era essa a crença predominante. Quem via a Deus saía com o rosto luminoso e vivo. Moisés, quem via Deus saía levitando. Abraão, ninguém morre por ver a Deus, mas na cultura pagã que circundava o povo de Israel, era assim, e estava no imaginário das pessoas. Nós temos uma fé, mas a fé que tem em nossa volta acaba influenciando a nossa. Pedro também disse: eu vou morrer, porque eu estou dentro de um homem totalmente diferente, totalmente santo, e eu sou um pecador. Pedro faz algo que tem valor. Ele assume a sua indignidade diante de Jesus. Nós também, diante dele, graças a Deus, nós somos pequenos, indignos, mas a graça de Deus nos justifica, nos dignifica, nos torna capazes de fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós temos que olhar para Jesus. E quando olhamos para Ele, a comparação não produz inicialmente um bom resultado, mas nos convida, porque Deus pede: sejam santos como eu sou santo. Eu olho para Ele, vejo que Ele é santo, é isso que eu quero ser também. Agora, quando me comparo com os outros, com os meus irmãos em Cristo, com os meus amigos, meus colegas, eu acho que eu sou mais santo. Por isso a nossa comparação não pode ser com os outros, nossa comparação tem que ser com Jesus. E então, diante dessa nossa indignidade, a imensa dignidade de Jesus, nos pomos a uma jornada de santidade que nós queremos percorrer. Agora, com a Bíblia aberta, o Novo Testamento diante de nós, nós sabemos que Jesus é santo, não para nos afastarmos dele, mas santo
para nos aproximarmos dele, santo, para imitarmos a Jesus. Verso 9: a admiração por Jesus se apoderou de Pedro e de todos os seus companheiros. O que é o amor conjugal? Por que continuamos casados? Porque admiramos nosso cônjuge. Sem admiração, o amor fenece. É claro que o nosso cônjuge tem defeitos, mas certamente, talvez pelo próprio amor, o somatório de suas qualidades e virtudes é muito maior. Isso faz com que também a nossa admiração aumente. Se dá a mesma realidade na fé. Quando nós admiramos a Jesus, nos encantamos com Jesus, não apenas como mestre, mas como Senhor, como o nosso sumo pastor, a nossa admiração cresce cada vez mais, o nosso amor por Jesus cresce cada vez mais, e a nossa profundidade relacional com Ele cresce cada vez mais. Nos versos 10, B e 11, nós lemos Jesus dizendo: Pedro, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos, é muito interessante porque todo o diálogo de Jesus com os demais pescadores se dá através de Pedro. Pedro, não tenha, no singular, medo, mas a resposta foi eles puxando, arrastando os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Isso me encanta. Me encanta, por exemplo, a conversão ao discipulado de Mateus. Lemos no texto bíblico que ele estava na coletoria, ali naquela alfândega, naquela Receita Federal, na sua mesa, pegando os impostos das pessoas, quem sabe pegando algum por fora de vez em quando, e Jesus passa, não diz uma palavra sequer, só olha. Ah, que olhar, o olhar de Jesus, é só olha. Mateus pega os papéis, põe na gaveta, imaginemos que tinha uma mesa com gaveta, fecha tudo, levanta-se e segue a Jesus. Esses homens aqui eram pescadores, eram sócios de uma guilda, de uma cooperativa, de uma empresa de pescaria. Pedro talvez fosse o CEO, o Chief Executive Officer, talvez fosse o presidente, e os demais fossem os membros da diretoria. E eles, arrastando os barcos para a praia, deixando tudo, os peixes, as redes, os barcos, seguiram a Jesus. E a partir daí a história deles é sempre seguindo a Jesus. A fé, esses homens nos mostram claramente isto, nos convida a ousar. Repito, se esses três que são mencionados aqui, Pedro, Tiago e João, há outros, mas os três são mencionados, continuassem pescando, nós nunca ouviríamos falar deles. Humanamente falando, o Evangelho não chegaria até nós. Mas eles foram além. Por que pescarmos peixes mortos, ou peixes que morrem com a pescaria, se nós podemos pescar gente que fica viva para sempre? Não tem comparação. Eles ousam ir além e se tornam então pescadores de gente. Observemos que nessa história há algumas personagens
Há a multidão que aperta Jesus para ouvir a palavra de Deus. Há os pescadores, pelo menos aqueles 2 barcos, talvez aí umas 15 pessoas, aqueles barcos cabiam em torno de 8 a 10 pessoas cada. E há os 3. E esses 3 deixam de ser parte da multidão para ser o grupo que segue a Jesus. Multidões ouviram a Jesus, poucos o seguiram. Multidões ainda hoje ouvem de Jesus, mas poucos decidem segui-lo como Senhor das suas vidas. A fé, esses versos finais nos mostram essa verdade, nos convida a priorizar Jesus. É claro que o trabalho é importante, o dinheiro é importante, o negócio é importante, é óbvio que sim, mas essas realidades todas devem ser vividas à luz de Jesus como a nossa prioridade. Eles deixaram aquela profissão para uma nova profissão, porque foram chamados por Jesus. Para quê? E aqui eu quero trazer um desafio para você que é cristão. A fé nos convida a anunciar Jesus. Todos os que cremos em Jesus como o Salvador e o Senhor, somos chamados a pescar gente. Eu não vou lhe perguntar, porque você não tem essa resposta, nem eu. Se você estivesse naquele ambiente ali, se você seria a multidão, seria os pescadores, ou você seria os 3, ou você seria o Pedro, não sei, não há uma resposta aqui, mas há uma resposta que nós podemos dar. Nós somos chamados para anunciar Jesus, e nós podemos colocar isso em prática. O pastor Alcenir tem dito muitas vezes aqui, depois do estudo que ele fez, há um livro sobre esse assunto, que fala da grande comissão, isto é, nós somos chamados, essa é a nossa missão ou comissão, a anunciar o Evangelho. E o autor fala também da grande omissão. Uma letrinha faz a diferença. É um desafio. E quando aqueles 3, diante daquele desafio, largaram tudo e foram anunciar a Jesus, e pescaram muita gente, e nós somos os peixes que eles pescaram. Depois deles vieram outros, depois outros, e estamos aqui porque nós somos pescados por Jesus através de alguém. Desses pescadores de gente é que o mundo precisa e carece. Talvez não reconheça, talvez não queira, mas Jesus bate à porta das suas vidas, e quando abrir, somos nós que temos que estar ali para anunciar Jesus. Eu concluo dizendo bem sinteticamente: o nosso primeiro passo na fé é ler e ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus, mas é o primeiro passo. O segundo passo é obedecer, é render-se. Conheço muitas pessoas que reconhecem que Jesus é o Salvador, o Messias, o Senhor, mas não se rendem, preferem as suas convicções, não se rendem. Muitas pessoas conheço assim. Então, quando Jesus diz, lancem as redes, vou pensar no teu caso, e não lançam as redes, e não pescam. O segundo passo da fé, portanto, é a rendição, a submissão, a obediência, como fizeram aqueles pescadores. E o terceiro passo é servir. Por isso que eu disse que nós desenvolvemos a nossa comunhão com Deus através da leitura bíblica, da oração e do serviço ou misericórdia. Se a nossa fé está no estágio da obediência, falta um terceiro estágio.
Se a nossa fé já é capaz de lançar as redes por obediência, mesmo achando que ali não tem peixe, ainda falta uma terceira, que é largar os barcos e seguir a Jesus, para exercitar então com todos aqueles que necessitam a misericórdia, que é o ministério de Jesus para com todos os homens. Ele o faz através de nós. Esta é a história de Lucas 5, 1 a 11, a história desta pesca maravilhosa, mas não termina com a pesca, não termina com o milagre, não termina com a experiência, continua com uma vida de profundidade. E esses discípulos agora se assentam aos pés de Jesus para aprenderem tudo o que precisam para uma vida de completa felicidade. Agora, são discípulos que veem a luz de Jesus brilhar. São discípulos que dizem ao mundo para acordar do seu sono profundo, despertar e seguir a Jesus. É por isso que vamos cantar essa oração. Jesus, brilha forte nos povos sempre, deixa a chama arder, fonte de amor, ó Jesus, faz jorrar sobre os povos sempre, deixa a chama de Jesus arder. Eu fico imaginando, e termino, já podemos ir ficando em pé para o cântico, que quando aqueles discípulos viram tudo aquilo que estavam experimentando, uma chama ardeu no coração deles. Eles não conseguiam mais ser apenas pescadores de peixe, não conseguiam, não tinham mais jeito, não era mais o seu negócio, não brilhava mais os seus olhos. O que fazia que brilhasse é ter a companhia de Jesus, ouvir a Jesus e servir a Jesus.